já que você aqueceu o gogó, Paulinha... Sim. Vamos lá, vou com você nessa abertura do programa aqui, hein? Olha, vamos falar dessa polêmica no começo desse Morning Show, envolvendo aí a jogadora de vôlei Tiffany e o técnico Bernardinho. Vamos lá, do que se trata agora? Bom, é importante lembrar quem é a jogadora Tiffany, né? Que é uma mulher trans que entrou para a Liga Feminina do Voleibol. Não entrou por um achismo, porque ela quis, porque deixaram, entrou com a autorização do Comitê Olímpico Internacional, que estabelece esses critérios, né? E de acordo com eles, o nível de testosterona no corpo dessa atleta dá a possibilidade de categorizar ali na Liga Feminina. Bom, a Tiffany joga e a gente sabe disso, que ela tem uma ótima performance, ela tem números incríveis. Muita gente questiona, né, a entrada dela como uma mulher trans, se ela estaria ali, em pé de igualdade com as meninas. E o que aconteceu numa partida das quartas de finais da Superliga Feminina entre o SESI Bauru, que acabou eliminando o favorito, o Sesc do Rio de Janeiro. Que é o time do Bernardinho, exatamente, né? Foi uma fala do técnico Bernardinho depois de um ataque da Tiffany. E essa fala, a gente não vai ter a fala, porque na verdade é uma leitura labial bem clara que você pode fazer ali da transmissão de televisão e que acabou replicada também nas redes sociais através do Angels Volley, que é um time de voleibol LGBTQI que resolveu mostrar a sua indignação por essa fala do Bernardinho. A gente pode assistir ao vídeo aqui, só que eu vou dizer para vocês o que ele fala na leitura labial: um homem é foda. Então, essa é a frase que você consegue constatar aí da leitura. Você pode colocar o vídeo, por favor, Murilo? Olha aí, vai rolar o ataque. Rolou lá a batida da Tiffany. Dá pra saber. Um homem é foda, né? Então é o que diz ali o Bernardinho. Enfim, aí houve esse post na rede social de indignação e depois a resposta do Bernardinho. Nesse próprio post, ele resolveu ir lá e dizer o seguinte: peço desculpas a todos, não foi minha intenção de forma alguma ofendê-la. Me referi ao gesto técnico e ao controle físico que ela tem comum aos jogadores do masculino e que a maior parte das jogadoras não tem. Sempre trabalhei e tentei ajudar com meu trabalho diversos jogadores e jogadoras sem qualquer tipo de preconceito. A Tiffany, dou meus parabéns pela grande atuação e conquista, e a todos que se sentiram ofendidos, reitero minhas desculpas, pois jamais foi a minha intenção. E aí, depois disso, claro que houve repercussão, né, Edgar? As pessoas nas redes sociais se dividem aí entre achar que é válida, sim, a participação da Tiffany e achar que não. E a gente teve também o comentário da Ana Paula Henkel, ex-jogadora, e que é crítica. Desde o início da entrada da Tiffany, ela é crítica à entrada dela. E ela diz o seguinte, leio que a militância a favor de trans no esporte feminino e contra as mulheres atacou o Bernardinho por ele ter dito a verdade que Tiffany tem um ataque de homem. Minoria barulhenta que quer empurrar a todo custo que sentimentos são mais importantes que fatos e biologia. Não são. Num post de um perfil LGBT que ataca brutalmente Bernardinho por ter dito a verdade, a lucidez é mostrada exatamente nos comentários da própria comunidade gay, que em absoluta maioria não concorda com homens biológicos competindo, vencendo e batendo recordes de mulheres. Então, tá aberta a discussão, querido Edgar. Quero saber o que é que vocês acham dessa polêmica. Não é a primeira vez que a gente debate aqui no Morning Show. Então... Logo no início, quando surgiu essa questão, a gente falou a respeito. Quero ouvir aqui os amigos de bancada. Aqui começa. E a minha opinião se mantém a mesma daquele início que a gente teve de discussão sobre a Tiffany, Edgar, porque a gente ainda não tinha os números dela no vôlei feminino. Sim. Mas os números dela estão se provando que, de fato, ela leva uma certa vantagem. Até pelo histórico dela quando ela jogava no vôlei masculino. Sim. Ela tem sido muito superior às outras atletas. E o Bernardinho não é o cara mais calmo, né? Ele é competitivo, ele é explosivo. Então, na hora ali, pode ter sido até uma frase um pouco indelicada, mas eu acredito que ele falou aquilo que representa a verdade. Mas
E sim... tem levado uma vantagem no vôlei feminino, sim. Mas ele se posicionou quanto a isso, né? Sim, Pediu desculpas, tá tudo foi ok. um erro, não Ok. quis ofender ninguém. Sim. A questão crucial que está colocada aqui é se ela leva vantagem Leva vantagem, pra mim sim. ou não. Ô, Edgar, e Né? só pra ficar claro, porque muita gente tá nos acompanhando só pelo rádio, na imagem, ali a gente vê que ele tá falando como se fosse pra si. Um desabafo. Tanto que pra gente voltado captar pro essa banco. frase, teve que ser feita uma leitura Sim. labial. É, Ele não foi eu reclamar não com sei Se é alguém. pra si ou pra outra pessoa, né? Porque a gente Não, só vê a o que imagem parece da é que ele cara faz dele. Não, ele uma se espécie voltou de pro desabafo. banco, gente. Tipo, Ele pensou se alto, voltou pro uma Exatamente. coisa assim. Pensou Só pra alto, ficar soltou claro, pra ali gente aquela Mas coisa. é um Escrever a momento cena. ali que é muito instantâneo, né? Você tá perdendo, é um jogo, é uma competição. Então você acaba soltando mesmo. E como você falou, ele já se desculpou dessa parte. Agora, eu acho que ele tá correto quando se tem um entendimento que a Tiffany tem levado uma certa vantagem no esporte. Eu me informei a respeito pela postagem do Angels Volley, né? Que é um time LGBTQI militante de Isso. voleibol. Exatamente, que foi quem fez o post e repercutiu na internet. Se referindo ao Bernardinho, o herói do esporte brasileiro, da seguinte forma, abre aspas, transfóbicos e homofóbicos não vão passar sem serem apontados na nossa página. Pode ser o Papa do vôlei. Vamos desmascarar todos. Parabéns para o time feminino do vôlei Bauru, mulheres incríveis que ganharam jogando por merecimento e sem nenhuma vantagem. Olha o nível de hipersensibilidade da militância gay. Dizer que um ser humano biologicamente masculino joga como homem se tornou preconceito. É um ato de discriminação. Taxam um herói nacional como transfóbico, como mas, homofóbico. Caio, mas essa afirmativa dele, um homem é foda, é transfóbica, Ai, obrigado, desculpa. Paulinha, É a mesma coisa que Discordo dizer assim, eu tô falando totalmente. sério, você não falou outro dia aqui que os A negros, população trans eles têm discorda de você. vantagens físicas, por exemplo, você falou outro dia aqui no programa, que atletas negros têm vantagens físicas. Sim. É a mesma coisa... Essa e aí- eu acho que é a questão principal. É a mesma coisa de dizer assim, ó, no questão, eu Da nossa tô discussão falando se aqui. ela deve ou não participar, tô querendo dizer no que ele disse. Um homem é foda. Ela não é um homem, é uma mulher trans. Naquele contexto, Não, ela e ele não foi é um muito homem. claro, o Não, ataque ele masculino, se a força enganou, masculina, a ele pediu pujança desculpas, masculina. Ele ofende ela falando isso. Ele se desculpou. Ele se desculpou. Você acha então que o Bernardinho é transfóbico e homofóbico? Não, eu acho que ele fez ele falou Vamos desmascarar uma fala... todos. Transfóbicos e homofóbicos Caio, não vão ele passar. fez uma fala transfóbica e pediu Não, mas desculpa. aquele o Ele post foi não se refere, transfóbico. ele não se refere à fala, se refere ao caráter da pessoa. Não, ele se refere à fala, o post Não, é o da post- fala o dele, post não é é um dirigido compilado para da o vida. Bernardinho, Mas é ele para o fez, Bernardinho. ele fez uma fala transfóbica e Mas pediu em função desculpa. da E se fala, ele né? falasse assim, ó, essa preta é foda, os pretos foda, você ia achar legal? É a mesma coisa, você falou que os negros têm vantagens físicas e tem mesmo, são mais potentes. É que nem uma iraniana não é também mais potente? Agora, usar do jeito que ele falou, homem é foda, o que ele usou foi transfóbico e ele pediu desculpas. Ele usou um Agora, atributo a genético questão... para caracterizar a pessoa ela e, de não certa forma, isso é legítimo. Ela é uma mulher trans, ela tem que ser respeitada, Socialmente, Caio. mas com certeza ele respeita ela. Não, Agora, achar cara. um cara de homofóbico e transfóbico por causa disso, aliás, Ele já que... foi transfóbico. Se ele não é transfóbico, ele pediu desculpas Ele até acha- e ele pode eu- respeitar. ele reconheceu e nunca até isso. mais Quando fazer o post essa fala. trata ele como transfóbico que precisa ser desmascarado. E Qual já é o que você problema? já Ele que foi você transfóbico trouxe, nessa fala. Você não consegue entender que ele foi transfóbico já que você nessa trouxe, fala? eu discordo. Já que você trouxe a teoria progressista do privilégio, né? Então, tratar vantagens naturais e circunstanciais como privilégio Não é circunstância Bom, ela ser uma mulher Não, trans. calma então, vamos, calma aí. Olha a pergunta que eu tenho pra você, que é a seguinte, que é aquela pergunta pra dar o bug nosso de cada dia na esquerda. Nascer homem e competir entre mulheres não é privilégio? Porque, segundo a militância, que está ideologicamente cega e cognitivamente imune, a Tiffany joga, abre aspas... Aí você tá na outra discussão. Sem nenhuma Você tá na vantagem. outra discussão. Não, A mas esse é discussão meu se ela ponto. deve participar ou não está aberta aqui e eu não tenho resposta para isso, nem o COI. Porque o COI não tem pesquisas que determinam de fato se a ausência de testosterona, que é o caso da Tiffany, tá? Se há quanto tempo precisa de ausência de O testosterona que para você isso acha, não dar Paulinha? diferença. Você consegue ter... Cientificamente, O que eu não você posso acha? me colocar a respeito disso. Agora, Mas a tua fala opinião, do qual é? Bernardinho foi transfóbica, tanto que ele pediu Sim, desculpas. Isso ele é reconheceu ponto. Agora, que foi a transfóbico e Tiffany pediu deve desculpa. estar ali. Eu acho que o COI Essa é a chegou discussão a que eu uma acho. conclusão. A conclusão do COI, e inclusive de pessoas aqui que, enfim, estão lá corroborando para essa atitude, que não é ela que pediu para entrar e deixaram. Você entendeu? O COI,
através de pesquisas, diz que ela pode participar. Agora, se essas regras têm que ser mudadas, o caminho é outro. E a transfobia não pode ser permitida nessa fala, porque ela não está ali... por um achismo dela que ela acha. Mas ele pediu desculpas, ele se retratou. Eu tô chamando a atenção aqui para a postagem do Angels Volley, e aqui eu endosso o que a Ana Paula falou na thread, que é isso, é uma minoria barulhenta, que quer empurrar a todo custo, que sentimentos são mais importantes que fatos e biologia. Não são. Aliás, falando na Ana Paula, ela tem um artigo histórico, publicado no Estadão em 16 de janeiro de 2018, que tem que ser lido pelo ouvinte da PAN, que se chama Carta Aberta ao Comitê Olímpico Internacional, ao COI, também dirigido ao COB. Lembrando que a Ana Paula tem 24 anos de carreira, é medalhista olímpica, campeã mundial. Eu vou ler só alguns trechos desse artigo. Escreva às entidades responsáveis pelo esporte sobre a ameaça de total desvirtuação das competições femininas que ocorre atualmente com a aceitação de atletas que nasceram homens. A verdade mais óbvia e respeitada por todos os envolvidos no esporte é a diferença biológica entre homens e mulheres. Se não houvesse, por que estabelecer categorias separadas para os sexos? Certo? Imagina isso num esporte de luta, hein, pessoal? Rapidão. Bom, voltando. Inúmeros fisiologistas já atestaram que esse parâmetro estabelecido pelo COI não reverte os efeitos do hormônio masculino na já finalizada construção de ossos, tecidos, órgãos e músculos ao longo de décadas. E aqui vem a parte mais importante que fala de transfobia, que é o seguinte: o combate ao preconceito contra transexuais e homossexuais é uma discussão justa e pertinente, óbvio. A inclusão de pessoas transexuais na sociedade deve ser respeitada, mas essa apressada e refletida decisão de incluir biologicamente homens, nascidos e construídos com testosterona, com altura, força e capacidade aeróbica de homens, sai da esfera da tolerância e constrange, humilha e exclui mulheres. Assistimos atualmente entidades esportivas fechando os olhos para a biologia humana na tentativa de ludibriar a ciência em nome de agendas político-ideológicas. E é incrível. Direcionando ao COI aí, né? É incrível como isso conflita não há problema nenhum, você não tá lacrando e nem divergindo de mim, Caio, porque é a dúvida que realmente todo mundo tem artigo, eu não tô e que lacrando. a ciência não realmente sabe Caio comprovar. Lacre limita. Deixa eu falar. É o seguinte. Essa é a discussão e realmente não há resposta. A questão, o cerne da discussão aqui é a vantagem que pode haver na Tiffany a partir da testosterona, da formação dela. E o desrespeito aos direitos das mulheres, Edgar. Como um ser, enfim, o gênero masculino competindo num campeonato feminino. Eu acho que essa é a grande questão. Quanto à parte social, que o post do grupo LGBT critica o Bernardinho e que ele se retratou e se desculpou, pronto, estamos resolvidos. Exato. Deixa eu falar. Agora, ele se retratou por uma grosseria, não por ser transfóbico e homofóbico, que ele não é. Eu espero que as pessoas no Twitter estejam todas contando quantas vezes eu fui interrompido e tentei falar, depois não vem encher meu saco. Vai, Fefito. Agora vamos. Agora vai, Fefito. É o seguinte... Primeiro, que o fato de estar com raiva não é desculpa pra ninguém usar frases transfóbicas. As pessoas têm que ser respeitosas em todo momento e em todo estado de ânimo. Segundo, que vamos parar com esse papo ridículo de negar a biologia, porque a própria biologia explica a transexualidade através da descarga hormonal e etc, etc. Vamos simplesmente trazer um pouco de tolerância e entendimento, em vez de trazer falsa simetria pro mundo. Mulheres trans são mulheres. Terceiro, a comunidade não é gay, ela é LGBT. Chega de invisibilizar as transexuais. Eu não faço parte de uma comunidade gay, eu faço parte de uma comunidade gay e de uma comunidade LGBT. Fefito. Contempla outras pessoas. Dito isso, a pesquisadora Joanna Harper, do Providence Portland Medical Center nos Estados Unidos, ou seja, não é uma petralha, não ganha mortadela, não está aqui convertida a uma ideologia esquerdopata. Não é uma esquerdopata. Pois é. Ela diz o seguinte, ela diz que a diminuição da testosterona é sim suficiente para igualar competidoras transexuais às mulheres biológicas, que são as mulheres cis. Ela usa esse termo erradamente biológicas, mulheres cis. Esse teste seria satisfatório para provar que as atletas podem competir juntas, porque ela diz o seguinte: esse tratamento envolve um bloqueador de testosterona, um suplemento de estrógeno. Quando os níveis de hormônio masculino se aproximam do esperado para a transição, a paciente percebe uma diminuição na massa muscular, densidade óssea, na proporção de células vermelhas que carregam o oxigênio no corpo. Continuando, o estrógeno aumenta então as reservas de gordura, principalmente nos quadris. Essas mudanças levam à perda de velocidade, força e resistência. Vamos a um exemplo prático. A Tiffany, quando considerada um homem,
saltava 3,5 metros. Agora o salto dela chega no máximo a 3,25 metros. A Tiffany tem 1,94. A Thaísa, que é central do nosso time, tem 1,96. Ela salta praticamente a mesma coisa, 3,2. Fora daqui, a Paola Egonu alcança 3,36. A Paola é cis. E é menor do que a Tiffany. A chinesa Tsingzu, 3,27, ou seja, salta mais do que a Tiffany. O Wallace, oposto da seleção masculina, na mesma posição da Tiffany, salta 3,44. Ou seja, o decréscimo de força, velocidade e todas as outras características é notório, foi detectado. Agora, se as pessoas querem atrelar a transexualidade da Tiffany e a transfobia, sim, porque a fala do Bernardinho foi transfóbica, e que bom que ele reconheceu a hipersensibilidade, hipersensíveis estão eles que não estão prontos pra lidar com a diferença. Ô Fefito, a tua fala me leva a crer que você é a favor, que a Tiffany pode jogar entre as mulheres, que não teria problema nenhum. Só porque vários especialistas já testaram isso e o próprio COI já liberou. Mas eu tô vendo aqui, Edgar, deixa eu só fazer uma colocação, Vini. Essa questão das diferenças hormonais, ela existe dentro do próprio gênero. Então tem mulheres que têm lá uma quantidade maior de testosterona. Tem atletas dopadas desde a infância. Atletas de luta, o Caio citou luta, que você pega, né, as judocas, por exemplo, tem uma quantidade de testosterona maior dentro do gênero feminino. Isso é natural que aconteça. A discussão, e eu mantenho também um pouco a minha opinião, mantenho a minha opinião da outra fala, quando discutimos isso aqui no Morning Show, de que eu acho sim, que um corpo que se formou diante dos padrões masculinos de descarga hormonal, portanto, formando força, formando músculo, formando tendões. Mas ele tá perdendo isso com o tratamento. Formando ossos. Eu acho que isso carrega em si, na sua própria natureza, a força daquele gênero em que a pessoa nasceu. Portanto, se ela vai competir entre um campeonato entre mulheres de um outro gênero, o meu entendimento aqui, não sou médico, mas o meu entendimento aqui, de leigo e de observador do esporte, é de que ela, sim, fisiologicamente leva uma pequena vantagem. Posso colocar uma última reflexão? E isso que eu falo, Fefito, não tem absolutamente nada a ver com a parte social. Obviamente, Ed. Essa é uma questão de saúde. A transfobia estava na fala dele. Acho que a última questão que a gente tem que colocar aqui é o quanto disso é uma imagem que a gente tem atrelada do que é masculino e feminino e o quanto disso é levar, de fato, o que a ciência diz em consideração. Porque eu acabei de falar de uma médica super respeitada dos Estados Unidos e ainda assim a gente está atrelado ao que é homem e ao que é mulher. A quem tem músculo e a quem não tá. A própria médica, a própria medicina está provando que ela tá se igualando às mulheres nesse sentido, que ela tá perdendo massa, tá perdendo densidade óssea. Mas o mundo tem homens e tem mulheres. E ela é uma mulher agora. Fato. E olha só, e ela tá com a mesma massa, tá com um corpo parecido. Eu preciso fechar, gente. Só considerações finais. Também, Caio, rapidinho. Vou mudar a Tiffany, eu acabei de ver aqui, ela tem 34 anos. Quer dizer, ela já joga vôlei há bastante tempo. E só agora, recentemente, que ela tem atingido esses números de destaques, porque está jogando no vôlei feminino. Onde os padrões, onde os números são então, isso leva a gente a crer que ela exerça assim, uma vantagem, fugindo da questão social. Pelo amor de Deus, isso daqui que o Fefito fez é uma falácia consagrada de tratar a exceção pela regra. Nossa, processa médica de prova. Você pega as melhores atletas do feminino e compara com ela. É óbvio que o próprio desempenho da Tiffany, como trouxe aí os números que o Vinícius trouxe, ele destrói o seu argumento. Ela basicamente tem um desempenho masculino piorado. E é óbvio que nascer homem e competir entre mulheres é um privilégio, segundo a própria teoria progressista do privilégio. Agora, a outra discussão relevante aqui diz respeito aos direitos femininos, aos direitos das mulheres. A conclusão do artigo da Ana Paula diz o seguinte: o esporte sempre foi um grande e respeitado veículo de conquistas femininas, uma arma que sempre evidenciou o valor das mulheres, aqueles que tentaram impor limites aos sonhos de todas que lutaram e lutam para mostrar nosso verdadeiro talento, capacidade de superação e mérito. Então, concluindo, eu aceito com empatia, de coração aberto, a mudança social de gênero. Esse não é o ponto. Socialmente, não há problema em tratar um transexual conforme a sua identidade, conforme o seu gênero de escolha, vamos dizer assim, só que negar a biologia, especialmente em detrimento dos direitos das mulheres conquistados a duras penas, isso é um despropósito e a Ana Paula falou muito bem. Eu me recuso a ceder o meu lugar no esporte feminino para homens biológicos. Eu queria dizer que o feminismo... Absurdo, vi isso, o feminismo abarca... Eu tô saindo do estúdio, eu volto no final.
no final disso. Peraí, fica Porque- aí. Não. Não, fica Esse aí. tipo de discurso ele é Isso. absolutamente Fica nocivo pra uma comunidade inteira. Quando a gente mudar de assunto, eu volto, tá bem? Vou mudar já, Fefito. Ó, mas fica sério aqui. mesmo, o feminismo, ele abarca o feminismo negro e o feminismo trans. A mulher trans é mulher, Ah, tá? Ela não tá em Perfeito. outra categoria, só isso. perfeito, boa. Então, vamos lá. É a questão do social, né? Que a gente deixou bem entendido Só aqui, eu que é acho muito difícil uma pessoa que tem uma carreira no esporte e socialmente aceita como mulher não poder continuar sua carreira no esporte. Então, se você não tem uma resposta dela participar da Liga Feminina sendo mulher, aonde ela participaria? Eu acho que a maior questão é essa. Uma terceira liga, talvez. Não sei o quê, eu não sei o quê. Por isso que eu falei que eu não tenho resposta, eu não sei o quê. E eu escuto o que diz Ana Paula e entendo o que ela quer dizer. E concordo também com o que você está dizendo. Só que ignorar ali... Tá, a vida social sua eu respeito, mas a você querer jogar, não. Mas eu sou jogadora. Essa é a minha vida. Eu sou jogadora de voleibol. E eu sou mulher. Onde você vai me colocar? Vamos lá. Eu acho que a pergunta maior é essa.